Já faz alguns meses desde o incidente com a vigilante chamada Dorothy. Para quem não lembra, essa mulher com poderes de teletransporte foi muito presente por alguns meses até que ela revelou para o mundo a existência dos bizarros. Quando um vídeo dela brigando calorosamente com a falecida candidata a prefeita Nilce Chinaglia virou notícia e foi televisionado para o país todo. Pouco antes, foi exposto nos jornais o envolvimento da candidata com milícias locais e o sequestro do também falecido candidato a prefeito Heitor Almeida. E misteriosamente, durante a briga, o prédio que era propriedade da candidata Nilce Chinaglia desabou por conta de bombas que tinham sido plantadas no subsolo. Isso já tem mais de ano e foi o que deu pontapé nesse clima de medo que a gente vive agora. Medo de passar por uma pessoa na rua e ela colocar fogo em ti só com a mente. De te jogar no chão com uma força descomunal ou, pior ainda, medo de que essa pessoa esteja bem do nosso lado. Por causa dessa mulher se achando no direito de ser vigilante, agora vários corpos negros vêm sendo atingidos por essa bagunça. Não dá pra confiar no governo, nem na polícia. Então como é que a gente faz pra não ter medo? A gente precisa, de algum jeito, de saber quem é bizarro e quem não é. Pelo nosso bem. Mas, de novo, quem além da gente está se importando com isso? Fica a reflexão para vocês. Eu sou a Melissa e esse é o A Luz Além da Bolha, trazendo a luz às sombras da cidade de Fortaleza e transmitindo o que nenhum jornal quer noticiar. Boa noite. Let's go de novo, vai! Por causa dessa mulher se achando no direito de ser vigilante, agora vários corpos negros vêm sendo atingidos por essa bagunça. Não dá pra confiar no governo, nem na polícia. Então como é que a gente faz? Que é isso aí? Um documentário da minha vida? É pra gente ver que o teu senhorio ter nos expulsado faz parte de algo bem maior. E meu herói vai me ajudar a resolver isso? Se o trabalho dele deixar. Agora eu tenho que ir. Vou fazer aquela entrevista com aquela moça. A moça ativista? Sim, ela mesma. Tá bom, boa sorte lá. E cadê o Nathaniel? Parece que ele saiu mais cedo. Deu um bucho no trabalho. Ó, O que é isso? eu encontrei no meio da bagunça. Dá uma olhada. É a carta que a gente escreveu pra casa, quando a gente se conheceu. Que nostalgia. É, ela também deixou meu coração quentinho. Me fez lembrar de muita coisa. A gente vai sair dessa juntos. Como sempre. Não esquece disso, não. Agora eu já vou. Tenho Tá que ir. bom. Tchau, viu? Tchau. Bom, Nathan, eu acho que já tá bem claro que o que você fez foi bem grave, né? Foi um erro, senhor. A gente tem a gravação da chamada, Nathan. Você enviou as viaturas e a ambulância para um local que não tinha nada a ver. Foi por uma boa causa. Por seu benefício próprio, né? Só se for. Porque o seu marido cobriu a explosão do prédio da dona Nilce nos mínimos detalhes. Parece até que ele recebeu dica. Você sabe como isso fica para a imagem da instituição? Olha, Nathan, por enquanto você vai ficar em observação. Não vai mais atender ligação. E até o final da semana, ou do dia, né, não sei, a gente vai te dar uma resposta de como fica a sua situação aqui, tá? Tá ok. Olha o seu notebook tá aqui, eu espero que tenha gostado. Eu que agradeço.
Precisando é só chamar, viu? Tchau. Que bonito, né? Ah, eu sou mesmo. Isso é jeito, tá? Quando eu recebo cliente, Felipe? Oxe, a cliente é tua, não é minha? Será que não podia me ajudar nem um pouquinho? Ó, depende. Tá a fim de assinar minha CLT? Felipe, tu come aqui de graça, toma banho, assiste televisão. De graça não. Eu deixo o espaço mais bonito. Aham, E falando nisso, isso me deu vontade de tomar uma bebidinha agora. tá Muito bom esforço. então. Será que a peça de decoração pode ficar pelo menos lá no quarto? Eu tenho um cliente ainda hoje. Ai, tá. Escritório da diretora Amélia, boa tarde. Oi, Beatriz. Sou eu de novo. Ela tá podendo falar agora? Desculpa, dona Milena. A dona Amélia não tá atendendo ninguém mesmo, sabe? Ela anda muito ocupada. É que é época de prestação de contas da escola e tudo mais. A senhora sabe como é, né? Tá bom. Mas olha, se der, pede pra ela me ligar mesmo. É que eu precisava muito falar com ela. Claro, dona Milena. Eu falo sim, viu? Pode deixar. Boa tarde. Tchau. Tá bom. Tchau. Enfim, as pessoas tendem a julgar umas às outras por motivos que elas não podem nem controlar. Essas pessoas com poderes, desculpa, mas eu me recuso a chamá-las de bizarras atualmente. Elas não são melhores nem piores do que a gente por esse motivo específico. E o ódio, ele só vai fazer as coisas piorarem. Nossa, muito bom ouvir essas suas falas num momento tão tenso como esse. A gente tá no mesmo barco. A gente tá no mesmo barco e estimular esse ódio só vai fazer a gente perder o foco do que é o verdadeiro problema. Perfeito. Era isso. Em breve o jornal vai entrar em contato com você pra dizer como é que vai ser a publicação, quando vai sair. Eu fico muito feliz em saber que tem um veículo interessado no que eu tenho pra falar de verdade. Só não tudo. Como? Nada. Vamos bater umas fotos pra sair junto com a matéria? Vamos, claro. Mas você acha que eles vão publicar isso na íntegra? Eu acho bem difícil. Você sabe como essa galera do jornal é, né? Pior que eu sei, amigo. Mas sabe que é por isso que eu gosto do meu podcast, porque lá eu falo o que eu quero. Mas toma cuidado, viu, bichinha? O alcance tá aumentando, tá ficando cada vez mais famosa. Pode chamar a atenção de alguém importante. O perigo sou eu em casa. Só falei isso porque tu concorda com essa galera, né? Já mandaram até um e-mail mandando eu distorcer a fala da mulher só pra não sair bem pros bizarros. Como se eles precisassem de ajuda pra isso. Lá vai. Que... Qual é? Essa galera descontrolada, perigosa, agressiva. Tá bom. Galera aí querendo a legalização das armas, ficando toda armada, e uma galera sempre cai de boa, né? Bem tranquila. Eu tenho certeza, Ricardo. Eu tenho certeza que essa galera tem alguma coisa a ver com essas mortes estranhas. Eu tenho certeza. Isso é coisa de Esmeralda. Eu já te falei, esse lance é perigoso. Você bem que podia me ajudar, né? A investigar sobre esse podcast. Como é? É, tipo,
A gente podia fazer isso juntos. Vai ser legal, tipo, ver sobre os diferentes pontos de vista sobre as mortes. Vai ser legal no podcast. Topa. Por favor, Rick, qual é? Eu não descobri nada sobre a morte da Leia. E eu sinto que eu tô quase descobrindo alguma coisa. Se você me ajudar, eu sei que a gente vai chegar em algum lugar. Isso vai me trazer paz. Por favor. Tá bom, vai. Ai, amiga, obrigada. Todo mundo quieto! Passa o celular e ninguém se machuca. Passa só o celular. Eu quero só o celular. Ai, meu Deus, quem que já tá me ligando agora? Alô? Sim, é ela? Ah, sim, sobre o corpo, claro. Mas a senhora acha que foi causa do bizarro, por causa de Esmeralda? Ei, o que é que tu tá fazendo aqui? O que é que tu tá fazendo aí? É tudo mesmo que eu tô falando. Eu posso ligar? Tá querendo roubar a casa, é? Senhora, posso ligar pra senhora daqui a pouco, por favor? Com certeza, além de bandida, deve ser uma desses bizarros, né? Só por essa cara aí, tá todinha tal de Dorothy. Olha, eu chamo a polícia, viu? Eu chamo a polícia. Se eu ver um bizarro na minha rua, pode ter certeza que eu sou a primeira a chamar a polícia, tá? Ah, eu acredito. Boa noite. Só que me faltava. Boa noite. Boa noite, amor. Chegou cedo. Foi tão ruim assim a reunião? Ai, bem. Uma merda. Me demitiram, mas disseram que não vão me processar pra evitar as causas, eu acho. Que merda, hein, amor? Que chato isso. É, pois é. O que me conforta é saber que eu fiz tudo certo, sabe? Mas teve aquilo tudo e tal. Mas também, né? Esposa heroína, marido sequestrado, prédio explodindo. Pelo menos tivemos uma boa matéria, né? Mas assim, relaxa. Eu não vou ser sugar baby. Amanhã eu já vou atrás de trabalho. Fique tranquilo. Ainda bem, né? Que já não basta aquele encosto aqui em casa, que não lava uma louça sequer e não deixa nenhuma cerveja na geladeira. Vai ter que comprar mais, porque já acabou de novo. Mas eu vou matar esse filho de uma... Aconteceu um assalto. Um cara assaltou ali um mercadinho do seu Pacheco. Que horror! Mas tá tudo bem? Tá, mas uma pessoa se feriu, porque o cara era um bizarro. E essa pessoa atirou nele, mas a bala voltou. Coitada. Mas se tá tudo bem, por que essa cara? Porque eu fiquei pensando que a Dorothy podia fazer alguma coisa. Lena, eu sei que você quer voltar a ser Dorothy, mas isso é muito perigoso. Você sabe disso. Mas ela ajudou tanta gente.
Natan. Eu sei, Ricardo. Mas olha como é que ela tá. Tá parecendo um fantasma. E se Dorothy voltar, talvez traga nossa Mileninha de volta. Mas a gente quase morreu por causa disso. Você sabe. Você lembra? Foi até demitido por causa disso também. Te demitiram? Eu lembro, e sim, eu fui demitido. Mas não é sobre mim, nem sobre você, é sobre ela. Ela deve ter aprendido com tudo isso. E, meu amor, quem sabe voltar e tentar uma vez, não sei, uma semana. O que você acha? Tu acha que isso pode dar certo? Bom, o pior já aconteceu. Te filmaram, te colocaram no jornal. Mas eu acho que se você tomar cuidado, eu não vejo problema. Olha, eu não me sinto bem em saber que você tá na rua sozinha, no meio desse povo que é ruim e que não tem medo de ser ruim. Eu sei que você sabe se defender e tal, mas... Mas essa escolha não depende só de mim, né? Pode me bater se quiser. Não vai me machucar. Nada me machuca. Ninguém prega mais bizarro. Bizarro não é filho de ninguém. Só resta roubar mesmo. Desculpa. É tudo culpa minha. As coisas estão uma bagunça. As pessoas estão se machucando por minha causa. Boa noite. Calma. Não precisa ter medo. Eu vim trazer uma comida. Pode ficar. Tem um lugar. Você pode ficar já à noite, se quiser. Um lugar tranquilo. Caixa de carro, gente. Tem nenhum tipo de perigo. Tem comida, idade, pra você. Se você não gostar, você não fica. Mas se quiser já ir lá, pode passar a noite lá. Como?